Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Espero que todos estejam bem, na segurança de suas casas, se protegendo, para que logo esse nosso pesadelo possa passar. Há 2 dias atrás eu postei um vídeo para vocês falando um pouco sobre a importância da Bíblia, como você entender a maneira como ela foi composta, aquilo que chamamos de canonicidade. E apresentamos alguns critérios para tanto. Hoje eu quero aproveitar nesse vídeo, não nesse único, mas eu creio que eu vou fazer mais, talvez uns 2, se muito 3, aonde eu quero abordar mais algumas coisas a esse respeito. Esse conteúdo que eu estou falando, ele tem a ver com uma disciplina da teologia chamada Bibliologia, que vai discutir a origem e formação da Bíblia. É muito vasto o assunto, nossa, é muito rico. Então eu vou tentar usar aqui, se muito 2, quando muito 3 vídeos talvez, para comentar um pouco sobre isso, dar uma ideia. Então hoje eu vou falar um pouquinho de forma sucinta, mas na medida do possível esclarecedora, buscando entender se a Bíblia foi alterada ou não. Essa é uma primeira ideia. Uma segunda ideia que eu quero abordar com vocês também é um conceito que apareceu no último vídeo e que para alguns de vocês certamente é um pouco estranho, que é a ideia do que são os livros apócrifos. Vou fazer um comentário sobre isso daí, tá bom? Então, o primeiro momento que eu quero comentar com vocês é se é verdade que a Bíblia foi alterada com o passar do tempo, ao longo dos anos, né? Que essa é uma discussão, uma dúvida que muitos tecem a esse respeito e criticam a Escritura, porque aos homens foi incumbido a tarefa de cuidar dela, da sua transmissão e redação e assim por diante. Entretanto, nós vamos observar que a essa questão, se é verdade que a Bíblia foi alterada, se existe alguma dúvida, a resposta é um retumbante não. Ela não foi alterada e não existe dúvida com relação ao seu conteúdo na sua totalidade. E quais são as razões? Eu quero apresentar minimamente aqui pelo menos 4 razões. A primeira razão é que a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, quando você tem um texto esclarecedor como o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, o texto bíblico declara: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto, claramente, ele afirma a origem do texto bíblico, ou seja, está originado em Deus. Ele é seguro, portanto, não resta dúvida alguma, né? Então, toda a escritura, essa expressão no grego, passa, que traduzindo literalmente significa toda ou todo, implica no conceito da totalidade, não é parcial ou uma pequena fração, mas ela é a totalidade, a amplitude do todo. Né? Essa é a ideia do conceito. Então a Bíblia, a primeira razão porque eu posso crer nela e ter a certeza que ela não foi alterada é que ela é inspirada por Deus. Uma segunda passagem uma segunda ideia, desculpem, bastante importante a esse respeito, é que a Bíblia ela está muito bem preservada, muito bem conservada. Como eu já falei para vocês numa outra ocasião, vários livros da antiguidade, ninguém contesta a autenticidade se eles foram alterados ou não. E com muito poucas provas. Agora, no que se refere à Bíblia, você não tem dúvida alguma com relação da sua autenticidade, porque o próprio Senhor Jesus, inúmeras vezes, ele faz uso dela. Ora, se Jesus faz uso de algo que é passível de alteração, quem me garante que o ensino dele é autêntico e seguro, então? Então essa é uma dúvida minimamente razoável, porque se ele faz uso da Escritura é porque ela é confiável. Se não fosse, de fato, ele não faria. E ele declara aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 35, olha o que Jesus fala. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, olha essa última frase, e a Escritura não pode falhar. Chama atenção para essa última frase, a Escritura não pode falhar, Jesus falando, não é minha opinião, não é de ninguém, mas é o próprio Senhor Jesus falando. Então, de todos os livros da antiguidade, você tem algumas dezenas de milhares de manuscritos antigos corroborando a narrativa do texto bíblico. Então, eu posso ler com tranquilidade, que não vou ter dificuldade alguma em entendê-lo. E saber que, sim, é um livro seguro para minha orientação, para minha edificação, para o meu aprendizado.
Uma terceira ideia bastante importante, afirmando que a Bíblia não foi alterada, é que a Bíblia ela está completa, completinha. Por exemplo, quando você lê aquela passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 44, quando Jesus fala, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Essa tríplice divisão que Jesus faz, lei de Moisés, profetas e salmos, isso é um acróstico para os judeus, né, chamado Tanakh, Torá, Nebim, Ketubim, ou seja, Torá, a lei, Nebim, os escritos, e Ketubim, os profetas. Essa é a descrição que eles fazem, né? Você vai ver que nessa divisão que os judeus usavam e que Jesus repete no momento da sua pós-ressurreição, compreende os 39 livros que nós temos aqui no Velho Testamento, das versões que nós usamos da língua portuguesa. Então, sem dúvida, a Bíblia está completinha. Então, é claro que naquele momento você não tinha os escritos do Novo Testamento, então os 27 você não tem. Então, o que era a Bíblia naquele momento? Ela era total? Não, parcial. Ela compreendia tão somente 39 livros do Velho Testamento, que Jesus chama de lei, profetas e escritos, tá? Que é a tríplice divisão imposta pelos judeus, aceita, né, melhor dizendo, aceita pelos judeus. E uma última ideia importante para corroborar a ideia de que a Bíblia não foi alterada com o passar do tempo. A Bíblia está muito bem traduzida. Quando eu leio numa importante passagem, quer ver? Vou pegar aqui no texto, de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, aquele texto conhecido, chamado de A Grande Comissão. Jesus fala, Jesus aproximando-se falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui é o ponto importante. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, se Jesus esperava que os seus discípulos propagassem a mensagem dele, logo, esse texto, essa narrativa, essa história, enfim, essa mensagem deveria estar na língua dos povos. Então, não resta dúvidas, não resta nenhuma dúvida que a Bíblia foi muito bem traduzida, desde os seus originais hebraicos, Velho Testamento. Lembrando que o Velho Testamento foi traduzido, ele foi escrito, melhor dizendo, em duas línguas, né? Hebraico e aramaico. O aramaico é a menor parte, em alguns trechos no livro de Daniel, então somente pouca coisa, muito pouco. Mas na grande maioria escrito em hebraico, tá? Então aramaico, algumas frações em Daniel e na sua totalidade hebraico. Traduzido para o português é exatamente aquilo que a gente lê hoje. Então se você pesquisar aí, aproveita que a gente está com um pouquinho de tempo, dá uma pesquisada na internet, os manuscritos do Mar Morto. Você vai ver que essa descoberta, salvo engano, 1947, vai demonstrar que o que nós lemos, eles acharam nessas cavernas de Qumran, a localidade, né? Então, quando Jesus dá a ordem para que levasse a mensagem, tinha que ser levado na linguagem dos povos. Para tanto, era necessário o trabalho de tradução. Então, não resta dúvidas de que estamos diante do livro mais bem traduzido da antiguidade, nem se compara com as outras obras. Então, pessoal, só para a gente resumir essa primeira questão, se é verdade que a Bíblia foi mudada com o passar do tempo, não, ela não foi mudada. Por quais razões? Basicamente quatro. Primeiro, ela é inspirada por Deus. Segundo, ela está muito bem conservada. Terceiro, está completa e está muito bem traduzida. Beleza? Então, esse primeiro vídeo aqui eu quero comentar e responder a esse questionamento. Vou providenciar um próximo, onde eu vou abordar a questão do problema dos apócrifos. Beleza? Valeu!